Deus ele sempre prezou por corações obedientes. Isso era algo que ele não abria mão. Será que nós temos tido o coração obediente diante do Senhor? Será que nós temos feito nossa própria vontade, agindo conforme nossas emoções? Bom, esse é o tema que eu trouxe para a gente estudar hoje. É um tema baseado na obediência a Deus. Eu vou trazer aqui um personagem da Bíblia. Tem vários, né? Mas eu vou trazer um personagem que Deus deu tudo. E mesmo assim, ele foi desobediente e transgrediu algo que Deus realmente ele não abre mão, né? E eu não sei se você já parou para se fazer essa pergunta: será que eu tenho sido obediente ao Senhor? Será que eu estou fazendo verdadeiramente como o Senhor quer que eu faça? Porque eu já me parei várias vezes e já me peguei errando várias vezes também no que diz respeito a praticar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente deixa algo, né, no caminho ali a desejar, mas Deus tem misericórdia de nós. Muitas vezes Ele sabe que nós não fazemos isso porque a gente quer, porque a gente é mal, né? Ele sabe que muitas vezes algumas circunstâncias nos levam a isso. Não que seja desculpa para que a gente venha errar. Mas Deus ele sabe a intenção do coração de cada um. Bom, antes de estudar esse tema de hoje, eu queria pedir para você, desde já curtir o nosso canal, compartilhar com outras pessoas, deixar uma mensagem ali para mim, uma mensagem de fortalecimento. Isso é maravilhoso quando eu leio os comentários, quando eu vejo ali que você deixa uma mensagem de carinho, quando você compartilha. É muito bom, é muito gostoso isso, tá? Eu tenho certeza que Deus vai fazer esse canal crescer, não para minha glória, mas para a glória dele, porque ele sabe que eu não gosto de religião, eu gosto de falar do amor dele, da palavra dele, mas eu não gosto dessas coisas de imposições, de regras, de leis, essas coisas. Ele sabe que o meu coração não tem essa tendência, mas nós precisamos aprender, né, a ouvir a voz de Deus e também transmitir o que é bom, a gente transmite. Eu sempre falo isso, o que é bom é ótimo, mais ainda transmitir para outras pessoas. Vamos lá, hoje eu quero trazer esse tema, que é o tema de obediência a Deus, porque tem um personagem na Bíblia que eu tenho certeza que você lembra dele, que é o Salomão. Você lembra que no início Salomão, Deus perguntou a ele o que ele queria, e ele não pediu a Deus riqueza. Incrível, né? Eu creio que talvez muitos de nós hoje, na situação que nós vivemos nesse mundo, nós pediríamos a ele: ai, me dá, Senhor, riqueza, né? Se Deus perguntasse o que você quer, me dá dinheiro para ajudar, até para ajudar as pessoas, a gente poderia até pedir, mas pediríamos também para nós. Eu tenho certeza que sim, né? Na minha mente, eu acho que sim. Salomão, ele pediu algo inusitado para Deus. Olha aí o que Salomão pediu para Deus quando Deus perguntou a ele o que ele queria. Ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele disse: Deus, me dê sabedoria para governar esse povo. Como ele não pediu riqueza, Deus deu a ele sabedoria e ainda abençoou ele como o homem mais rico. Ele foi um dos reis mais ricos que já existiu. Na verdade, ele foi o rei mais rico, né, que já pisou na terra, foi Salomão. Ele, na verdade, ele teve tudo. Olha a sabedoria de Salomão. Não sei se você lembra que tem uma passagem onde ele passa pela primeira situação dele de desafio, assim, em usar a sabedoria que Deus deu a ele. Duas mulheres, né, elas estavam brigando porque uma tinha matado seu filho enquanto dormia. Elas tinham filhos recém-nascidos, uma matou seu filho enquanto dormia e aí pegou o filho da outra. E Salomão, como é que ele conseguiu de verdade resolver aquela situação? Ele só conseguiu porque Deus deu sabedoria a ele, né? Seria muito difícil pra gente assim resolver aquilo sem sabedoria de Deus. Sabedoria humana de nada ela vale, mas a sabedoria que Deus nos dá, ela é muito valiosa. E aí Salomão fez o que? Ele foi lá, pegou aquela criança e disse assim: dividam a criança ao meio, dá uma parte para uma parte para outra, porque ambas as mulheres estavam ali: não, ele é meu, ela é mentirosa ali, ele é meu filho e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos repartir e vamos dar uma parte para uma parte para outra. E de repente a mãe, ela disse: não, dá o menino para ela. E aí Salomão viu
que a mãe verdadeira era aquela que mandou doar o filho, porque ela preferiria ver o filho vivo na mão de outra pessoa do que ele morto. E aí Salomão, então, descobriu quem era a mãe, mas essa sabedoria dele foi algo vinda dos céus, era algo sobrenatural, porque resolver um pepino desse não era fácil, não. Mas então, vamos lá. Salomão tinha tudo. Salomão teve o reino, e todas as pessoas que visitavam ele. Teve uma rainha chamada Rainha de Sabá que visitou Salomão, levou muita riqueza para ele. Então Salomão foi se tornando um homem cada vez mais rico. Será esse um problema, a riqueza? Será? Salomão foi se tornando um homem cada vez mais poderoso, mas será esse o problema, o poder? Aí eu me pergunto, será que hoje, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, ou eu, será que nós vamos agir dessa forma? Será que nós vamos ser snobs? Será que nós vamos começar a nos desviar do caminho do Senhor? Será que se Deus nos der uma condição financeira melhor, a gente vai começar a olhar para o outro com um olhar de desdém, de desprezo? Será? Às vezes eu me faço essa pergunta também. E Salomão, ele era um homem muito generoso. Apesar dele ele ter muito conhecimento, ele também era generoso. Ele ser rico, ele também era generoso. Mas algo que destruiu completamente o relacionamento de Deus com Salomão era algo que Deus, ele não abre mão, gente. Deus, ele não abre mão da nossa adoração a ele. Ele sempre falava ao povo de Israel isso. Ele sempre trouxe dessa forma. Ele dizia, uma coisa que ele não queria, ele deixava bem claro, é que vocês adorem a outros deuses, se prostrem diante de imagens, de esculturas feitas por mãos de homens, né? Ele tem versículos que ele fala que aquela imagem ela não pode cheirar, ela não pode sentir, ela não pode falar, ela não sente, ela não tem nada, é apenas gesso ou madeira ou ouro, né? O prata fundido ali, que se transforma naquelas imagens. E não era isso que Deus queria. Ele sempre estava advertindo aquele povo a não praticar a idolatria, a não praticar a idolatria, a não praticar a idolatria. E muitas vezes vocês podem ler ali nos livros de Êxodo, vocês vão ver relatos do que o povo fazia. Queimavam seus filhos em sacrifício, faziam bruxarias, feitiçarias. E tem uma passagem que Deus fala assim, coisa que nunca me subiu ao coração e eu nunca lhes pedi. Nunca passou pela minha cabeça, que Deus quis dizer foi isso, que vocês pegassem seus filhos para queimar em sacrifício a mim. Eu nunca pedi isso para vocês. Nunca pedi. Mas aquelas mulheres estavam com os costumes dos egípcios, né? Trouxeram ali do Egito aqueles costumes de adorar outros deuses e eles foram perdendo o desejo de adorar a Deus. Eles começaram a trazer ofertas para deuses estranhos. Eles esqueceram completamente daquilo que Deus havia feito na vida deles quando os tirou dali do Egito. Deus abriu o mar para eles passar. Deus lhes deu comida. Deus não permitiu que suas sandálias ficassem gastas. Deu para eles uma terra que emanava leite e mel. Deus, ele ajudou eles quando eles estavam ali no Egito, sofrendo. Deus foi lá e foi o socorro deles. Deus trouxe pragas para Faraó, né? Para libertar aquele povo. Tudo isso eles viram com seus próprios olhos. Eles viram o agir de Deus, o operar de Deus. Eles tinham, olha, eu posso dizer, eles tinham Deus, eles tinham tudo. Tudo. Tudo, tudo. E a única coisa que Deus queria que eles fizessem era só uma coisa. Me obedeçam. Adorem somente a mim. E aí, de lá para cá, Moisés precisou subir a um monte. Quando voltou, o povo já estava adorando um bezerro. Que eles mesmos fizeram com o ouro que eles tinham. Porque eles pegaram essa mania, essa ideia dos egípcios, né? E começaram a adorar a criatura antes do que o Criador. E isso Deus fala na Bíblia, que nós não devemos adorar criatura nenhuma. Não devemos adorar ratos, bichos,
Não devemos adorar porque tudo isso foi criado por Deus. A nossa adoração deve ser somente para Ele, o Criador de todas as coisas. Não devemos adorar e idolatrar árvores, não devemos idolatrar animais, não devemos idolatrar coisas feitas por mãos humanas, porque nós não temos o poder para fazer nada disso. E nada nós podemos fazer, nosso poder é completamente limitado. Nós não temos poder, né, para fazer nada disso aí. E o próprio Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Por que nós criamos, né? Muitas pessoas criam essas imagens, esculturas, e vão adorar e vão trair a Deus dessa forma. Mas não existe só essa forma de idolatria. Existem outras formas em que nós, muitas vezes, adoramos um bem material. Adoramos uma roupa. Nós idolatramos uma pessoa. Mas a Deus não. Então, o que aconteceu com Salomão foi isso. Salomão, ele tinha tudo que ele quisesse. Era rico. Tudo que você imaginar, Salomão, ele tinha. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala assim, 1 Reis, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, que é a deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Neste tempo, ele edificou Salomão um santuário a Quemos, que é a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Tudo isso aqui, o que aconteceu com Salomão, foi porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Ele se casou com essas mulheres, todas que Deus já havia dito que não queria que ele se casasse. Nenhum dos israelitas deviam casar com aquelas mulheres, porque aquelas mulheres elas não tinham prazer em fazer a vontade de Deus. Elas queriam prevaricar contra Deus, elas queriam apenas fazer a vontade dos seus deuses. Elas adoravam outros deuses, elas queimavam incenso para outros deuses, e assim elas prevaricaram contra Deus e perverteram o coração de Salomão. Mas Salomão, ele era um homem que não era para se deixar, perverter o coração. Por quê? Porque Davi, seu pai, o havia lhe aconselhado no seu leito. Davi havia dito para ele seguir o caminho de Deus, e Deus havia falado com Salomão várias vezes que ele deveria seguir o caminho de seu pai. Davi, ele nunca adorou outro Deus, e Deus amou tanto Davi. Deus chamava Davi de homem segundo o coração dele, porque ele sabia que Davi o amava. E Davi, em todas as palavras aqui da Bíblia, a gente não vê Davi se rendendo a nenhum desses deuses. Muito pelo contrário, Davi teve adoração a Deus, ao único Deus que foi o Deus criador de todas as coisas. E é assim que ele espera de nós, que nós não venhamos nos ajoelhar perante homens, que nós não venhamos nos prostrar perante imagens, que nós não venhamos idolatrar nenhum tipo de pessoa, ou animal, ou planta, ou nada disso. A nossa adoração deve ser somente para Ele. Somente a Ele, somente ao Senhor prestaremos o nosso culto. O nosso coração é dele. Cultuar a Deus é isso, nós nos derramarmos na presença dele,
E ele está ciente de que em nosso coração só tem ele. Ele conhece os nossos corações e Deus sabe. Então, o que ele quer de nós é isso. Que ele olhe para dentro de mim, de você, e só encontre adoração a ele. Mas ninguém. Porque Deus, ele é um Deus ciumento. Ele tem sim ciúme de nós. Ele quer a nossa adoração para ele. E é o nosso prazer adorá-lo. Porque os outros deuses não fazem nada. Eles não podem falar. Eles não podem agir. Eles não curam. Eles não podem fazer nada. Mas Deus pode. Ele é o Criador de todas as coisas. E era a única coisa que ele pediu para Salomão. Se mantenha no meu caminho. Não adore outro Deus, não. Mas ele se envolveu com essas mulheres que tirou ele do caminho do Senhor. E muitas vezes a gente se envolve com coisas que nos afasta de Deus. Não só situação, como eu falo, de mulher, né? Acontece com homem, com mulheres que se envolvem também com outras pessoas e acabam se afastando do caminho de Deus. Mas não é só isso. Às vezes o dinheiro, às vezes o querer fama nos afasta de Deus. E que nós tenhamos isso no nosso coração. Que em tudo que nós formos fazer, vamos parar e pensar, será que isso está me afastando de Deus? Às vezes é um trabalho que nos afasta de Deus. Às vezes é uma coisa que faz assim, sem maldade, né? Eu quero contar uma breve história para vocês de algo que aconteceu comigo. Eu trabalhava em uma empresa, bem rapidinho para vocês entenderem o que é isso. E lá nessa empresa, toda sexta-feira, eles tinham, na verdade, tinham os dias da semana, se não me engano, era segunda, quarta e sexta. E eles queriam que a gente usasse determinada cor de roupa. Mas aquilo não se encaixava com o meu padrão. Eu falei, não, isso aqui eu já conheço. Eu não estou aqui para julgar nem criticar religião nenhuma, muito pelo contrário, eu respeito todas as religiões, mas o que eu creio é o que eu creio, o que eu sigo é o que eu sigo e eu não abro mão por nada e nem por ninguém. Então, as minhas convicções, ninguém vai me fazer perder. E nem tampouco os meus princípios. Eu também não vou perder para atrair Deus com coisas que eu sei que não é bom, não provém dele. Porque desde a antiguidade ele vem pedindo isso para o seu povo. E ali a gente foi, na verdade, orientado. Olha, a partir de sexta-feira que vem vocês vão vir de branco. Por quê? Eu falei, por que nunca teve isso? Bom, e se eu não vier? Aí talvez, né, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu falei, não, então eu não venho. Eu não venho. Vocês podem até me demitir, mas eu não venho, porque eu sei que isso vai contra completamente aquilo que eu creio. E eu já sei porque vocês querem que eu venha com essa cor de roupa. Mas isso não é a minha fé. Então respeitem a minha fé, respeitarei a fé de vocês. Mas respeitem a minha fé. Então assim eu fiz. Eu não escolhi o meu emprego. Eu precisava dele sim, mas eu não escolhi o meu emprego. Eu optei em continuar servindo ao Deus que eu servia, que ele era capaz de abrir outra porta e me dar. Então eu escolhi permanecer na palavra do Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, eu já fiz escolhas erradas. Eu já me prostrei perante ídolos que estava errado. E eu falei para Deus, me perdoa, porque eu era ignorante. E hoje que eu já conheço, eu não quero mais. Então, parte daí. Se hoje nós já conhecemos, não vamos voltar a praticar essas coisas. Salomão conhecia ou não conhecia? Conhecia. Ele não era mais inocente nessa parte, porque Deus falava com ele diretamente. Então Salomão, ele não era ingênuo nessa parte. Deus fala com a gente hoje através de Jesus, mas naquela época Deus falou com Salomão, ele ouviu a voz do Senhor. Então Deus falou com ele, né, ali com aquela grande presença. Então ele sabia, não sabia? Sabia. Mas por que ele escolheu aquele caminho? Ele se deixou levar pelas mulheres que o enfeitiçaram, mas ele poderia ter recusado? Poderia. Poderia ter dito não? Ele poderia, mas ele não optou em dizer não e ele colheu os frutos da desobediência. Olha, Davi, para encerrar, Davi, ele errou com Deus, ele pecou, né, contra a mulher do seu companheiro de guerra
e ele colheu frutos daquele pecado que ele cometeu. Mas Davi não se prostrou perante outro Deus, que para Deus era um pecado abominável. Se prostrar diante de outro, adorar outro Deus. Para ele aquilo ali é uma traição. Era uma traição. É como se você tiver um filho, vamos dizer, você tem um filho, você dá o melhor, você cria, você cuida, você ama, você dá tudo que aquele filho precisa. E de repente seu filho olha para sua cara e diz: você não é minha mãe, eu não gosto de você. Tudo que você fez por mim, você fez porque era obrigação sua como minha mãe ou como meu pai, sabe? E eu não tenho nada a ver com isso. Você fez porque você quis fazer e tudo mais. Imagina como você se sentiria, como eu me sentiria. O nosso coração fica sangrando, né? Agora imagina Deus trazendo suas criaturas à vida. Criou seus filhos, criou Salomão, criou a gente, nos criou. Ele não fez a gente para dar errado, ele fez a gente para dar certo. Deus não criou a gente para a gente viver errado. Deus criou a gente para viver certo. Ele nos ensina o caminho dele e de repente a gente decide que não quer mais, né? A gente decide: eu não quero mais, eu vou me voltar contra outro Deus, porque o Senhor não está me ajudando em nada. Imagine para Deus receber, né? Esse baque no coração dele, dizer: nossa, meu filho me virou as costas, me traiu. Era assim que o povo de Israel fazia com ele, traía ele. Era por isso que Deus se irava, Deus se chateava, Deus se aborrecia, Deus ia lá e punia o povo por isso. E assim ele fez com Salomão, porque Salomão abandonou os caminhos dele, deixou os conhecimentos dele, não quis dar ouvido. Agora é como Salomão falou: ó, eu tô fazendo assim agora pro Senhor, vou seguir meu caminho, minhas mulheres estão aqui comigo, elas vão me ajudar. E ele sabia que era errado. O pior de tudo é isso. As mulheres que eu tenho ao meu lado, elas vão me ajudar e eu vou fazer conforme o meu coração agora quer, porque o que o Senhor está falando para mim já não tem mais serventia. Era como se ele estivesse falando isso para Deus, e Deus ficou muito triste com ele. E ele colheu, né? Aqui fala mais no livro de Salomão, que no 1 Reis, né? Que Deus levantou um povo contra ele. Deus levantou um povo contra Salomão, que Deus se indignou, porque ele desviou o coração do Senhor, gente. E Deus havia aparecido para ele 2 vezes e falando para ele não fazer isso, mesmo assim ele fez. Então que nós não sejamos assim, né? Que a gente consiga ouvir, ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e que a gente consiga obedecer, colocar Ele como centro das nossas vidas. Ele é tudo, não há outro, né? Não há outro. Deus, Ele é tudo. Tudo para mim, tudo para você. Que a gente comece a pesar na balança o que pra gente é tão importante, o que não é. E o que vale a pena, o que não vale. Que a gente tenha essa ciência. Será que isso aqui é para mim? Será que não é? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não estou? Eu tenho coisas que vão ferir meus princípios, então eu não quero, sabe? Eu tenho coisas que vai ferir o meu relacionamento com Deus, então eu não quero isso para minha vida. Pode até ser um relacionamento, gente. Pode ser um relacionamento amoroso, você vê que a pessoa tá ali. Igual o que aconteceu com Salomão, né? Foram mulheres que fizeram com que ele perdesse as estribeiras ali, começasse a agir errado. Às vezes na nossa vida é um trabalho, é uma mulher, é um homem. Qualquer coisa desse tipo vai nos fazer afastar, é uma adoração. Vamos fazer isso aqui, uma simpatiazinha, não vai fazer mal nenhum, menino. Isso aqui é bobagem, né? Vamos lá, vamos fazer aqui e tal, vamos rotuar outro Deus aqui, aí, ó, né? Vamos fazer aqui uma brincadeirinha, não, um joguinho, uma simpatiazinha, vamos fazer isso aqui rapidinho, né? E às vezes a gente tá se afastando de Deus, que a gente não percebe. Então vamos todos os dias pedir: Senhor, nos mostre caminhos. É aquilo que nos faz te seguir. É uma idolatria muitas vezes ao homem, né? Muitas vezes isso, a gente idolatra tanto o homem. Vamos tomar cuidado com essas coisas e pedir a Deus discernimento, e a nossa adoração seja só para Ele, tá bom? Eu espero que essa palavra ela venha nos edificar todos os dias, que seja como não é nada de religião aqui, gente, mas é algo como um alerta. Todos os dias a gente precisa tomar decisões, e decisões sábias, né? Que tenhamos essas decisões em nossas vidas, que Deus nos ajude a perseverar
que Ele nos ajude a seguir adiante, que Ele nos ajude a entender o que Ele quer de nós e que nós entendamos que nossa adoração é somente para Ele, tá bom? Beijo grande no seu coração, fica com Deus e até mais, até a próxima.